Olha, sinceramente, a gente precisa começar a falar sério sobre o que é vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Não dá para aceitar qualquer nome que aparece no mercado como se o Morumbi fosse casa de apostas. Surgiu essa história do Zavala, atacante do Colo-Colo, e já gerou um burburinho enorme. Mas ainda bem que a diretoria veio a público desmentir rapidinho. Porque, com todo respeito, o São Paulo é gigante demais para ficar envolvido com especulação rasa, sem pé nem cabeça. E mais, a gente não tá aqui para testar jogador sul-americano em formação. Esse papo começou a circular em grupos de WhatsApp, Twitter, até em canal de YouTube teve gente cravando. Zavala pode pintar no tricolor, disseram. E aí já viu, né? A torcida, que tá sedenta por reforço de verdade, por nome de peso, por alguém que resolva agora, começa a ficar na expectativa. Só que a gente precisa de algo concreto, e não de ilusão. A diretoria fez bem em cortar o mal pela raiz. Disse que não tem absolutamente nada com esse Zavala. E ponto final. E aí vem o questionamento que a gente precisa fazer. Quem está alimentando essas notícias? Quem está plantando essas especulações que não ajudam em nada? Porque enquanto a torcida sonha com jogadores que realmente façam diferença, o nome que surge é de um atacante do Colo-Colo, que tem 24 anos, nunca jogou fora do Chile e tem um histórico comum. Nada contra o rapaz, mas, poxa, é isso que o São Paulo está mirando? É esse o perfil que a gente quer ver com a nossa camisa? Não dá. A torcida do São Paulo não é boba. A gente já passou por muita coisa, viu muita promessa encantar num vídeo de highlights e depois sumir aqui. Lembra do Centurion? Do Mena? Do Buffarini? Jogadores que vinham com moral, com vídeo bonito, com aquele rótulo de reforço internacional, e na prática, nada. Só frustração. Só salário alto e desempenho duvidoso. E parece que o clube não aprende, né? O mais preocupante é que, mesmo desmentindo, a diretoria não apresentou ainda um nome de impacto. Se não é o Zavala, ótimo, mas então, quem é? Porque o São Paulo precisa, sim, de um atacante que desequilibre. Alguém que chegue para ser titular, para colocar fogo no jogo, para tirar o peso das costas do Caleri e do Luciano. Chega de aposta, chega de projeto. A hora é agora, gente. E aqui entra um ponto fundamental. Hernan Crespo voltou. E com ele, vem também a expectativa de um futebol moderno, agressivo, ousado. Mas para isso, ele precisa de peças. Não adianta querer repetir o que fez em 2021 com elenco limitado. Ele precisa de jogador pronto. De nome cascudo. De cara que entre e assuma a bronca. O que ele não precisa é de jogador de vídeo editado. Com todo respeito, Zavala, mas sua vez não é agora. O torcedor do São Paulo é exigente. E tem que ser mesmo. Porque a gente tá falando de um clube que foi 3 vezes campeão do mundo. Que revelou Kaká, Rogério Ceni, Lucas Moura. Que teve times históricos, técnicos lendários. Não é qualquer nome que pode vestir essa camisa. É preciso ter história, ter bola, ter pegada. E a gente tá cansado de ver a camisa 10 cair na mão de quem nem sabe o peso que ela carrega. Essa gestão, que começou bem, com profissionalismo, organização, precisa continuar nessa linha. Transparência, clareza, comunicação direta com o torcedor. Quando a notícia do Zavala começou a ganhar força, a postura correta foi exatamente essa: negar rápido, sem deixar a fumaça virar incêndio. E agora, cabe também apresentar o que a torcida quer ouvir: reforço real, jogador de impacto, nome de verdade. O momento do São Paulo é decisivo. Meio de temporada, janela aberta, técnico novo chegando, expectativa lá em cima. E qualquer movimento errado pode derrubar tudo. Imagina se esse boato cresce, se o clube não desmente, e aí traz mesmo Zavala. O torcedor ia à loucura. E não de alegria, mas de frustração. Porque o recado da arquibancada é claro: não queremos aposta, queremos solução. A gente entende que o mercado tá difícil, que os valores estão inflacionados, que tá complicado competir com Europa, Arábia, Estados Unidos. Mas o São Paulo tem camisa, tem história. E tem um estádio com mais de 50 mil loucos apaixonados que empurram o time com força. Isso é moeda. Isso é peso. Dá para usar isso na negociação. Dá para trazer jogador de nível, sim. A verdade é que toda vez que aparece o nome do futebol chileno, uruguaio ou paraguaio, parte da torcida se anima por conta do misticismo da garra latina. Mas a gente precisa aprender a separar romantismo de realidade. Jogador precisa entregar. Precisa render.
E sinceramente, se for para trazer alguém só para compor elenco, melhor usar a base. Temos moleque bom surgindo o tempo todo. Inclusive, seria muito mais promissor investir em talentos como Rodriguinho, Luca, Ryan, do que gastar dinheiro com incógnita sul-americana. O São Paulo sempre foi celeiro de craques. E se é para arriscar, que seja com os nossos. Que seja com quem já entende o peso da camisa. Com quem tem história no CFA de Cotia. Esses sim merecem chance antes de qualquer zavala da vida. A resposta da diretoria ao boato mostra que, pelo menos, o clube está atento. Mas é preciso dar mais um passo. Mostrar que está ativo no mercado. Que está brigando por nomes relevantes. Que está buscando atleta que mude o jogo. Não dá para ir atrás de mais um jogador comum e esperar que vire craque aqui. Essa fórmula já deu errado muitas vezes. A torcida quer transparência, sim. Mas também quer ambição. A gente quer saber que o clube está mirando alto. Que está tentando trazer um atacante de verdade. Que está no páreo por nomes como Michael, Bruno Rodrigues, ou até quem sabe um nome de peso vindo da Europa. Isso sim gera expectativa real. Isso sim aquece o coração tricolor. Toda vez que um nome como o do Zavala aparece, o sentimento é de déjà vu. Mais uma vez, parece que o clube vai seguir o roteiro de sempre. Procurar barato, apostar no desconhecido, esperar milagre. Mas milagre não existe no futebol de hoje. Existe planejamento. Existe investimento. Existe coragem. E é disso que o São Paulo precisa. A gente já viu esse filme antes. Nome promissor, vídeo no YouTube, chega sorridente, fala bonito, promete raça, e na hora do jogo, não entrega nada. São Paulo não é laboratório. São Paulo é palco. É onde o jogador tem que chegar pronto. Não para aprender, mas para decidir. E a torcida não aguenta mais errar. A gestão Casares começou se vendendo como profissional. E tem feito, sim, coisas boas. Mas precisa de firmeza nesse momento. Se não vai trazer o Zavala, ótimo. Mas então mostre que existe um nome melhor na mira. Que tem um plano. Que tem um projeto real de fortalecimento do elenco. Porque o torcedor quer título, quer performance, quer entrega. O São Paulo está voltando a respirar, depois de anos na penumbra. Crespo volta, a torcida se empolga, o time começa a dar sinais de reação. Mas nada disso adianta se os reforços forem mal escolhidos. É agora a hora de acertar. De ser cirúrgico. De trazer o cara certo. E o Zavala, por enquanto, não é esse cara. E a gente fica de olho, viu? Porque a torcida do São Paulo acompanha tudo. Cobrança vai existir. Sempre. Porque o amor é grande demais para deixar o clube ser maltratado. Chega de jogador meia-boca. Chega de enganação. Ou chega para resolver, ou nem vem. Simples assim. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Atenção, nação tricolor. Preparem o coração porque a notícia que começa a ecoar pelos bastidores do futebol pode sacudir o Morumbi de uma forma que ninguém esperava. Um dos atacantes mais velozes e letais do futebol europeu, com passagem por gigantes como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona e Chelsea, está livre no mercado, e o nome dele é Pierre-Emerick Aubameyang. Sim, você não leu errado. Alba, o pantera gabonês, está disponível, e torcedores já sonham em ver o craque vestindo o manto sagrado do São Paulo Futebol Clube. A especulação começou com a simples notícia de que Aubameyang havia encerrado seu contrato com o Olympique de Marseille. Rapidamente, os boatos começaram a circular entre jornalistas, torcedores e dirigentes atentos. E não demorou muito para o nome do São Paulo surgir como possível destino. Mas por que o tricolor? Por que agora? Por que Aubameyang? As perguntas são muitas, e as respostas podem surpreender até os mais céticos. Sabemos que a diretoria do São Paulo vem se movimentando nos bastidores com discrição, mas com ambição. Desde que conquistamos a Copa do Brasil, ficou claro que o clube entrou numa nova fase, a de pensar grande. Nomes como Lucas Moura e James Rodrigues já passaram pela Barra Funda, e trazer um jogador do calibre de Aubameyang seria mais um passo nessa trilha de ousadia e resgate da grandeza histórica do nosso tricolor. O que alimenta ainda mais esse rumor é o atual momento do mercado. Com a janela internacional aberta e muitos clubes brasileiros reforçando seus elencos, a diretoria são paulina sabe que é hora de agir. Aubameyang, mesmo aos 35 anos, continua sendo uma ameaça real para qualquer defesa, como mostrou nas últimas temporadas com gols decisivos na Europa.
Sua experiência, velocidade e faro de gol poderiam ser exatamente o que falta ao time de Crespo para dar aquele salto rumo ao topo do Brasileirão e da Libertadores. Aubameyang também é conhecido por sua postura profissional. Apesar do estilo extrovertido e do visual marcante, com cortes ousados e carros extravagantes, ele sempre foi elogiado por sua dedicação aos treinos e seu respeito pelos companheiros. Um líder nato, que poderia influenciar positivamente os jovens do elenco são paulino, como Juan, Beraldo, Patrick e Wellington Rato. O atacante africano também tem uma história de amor com grandes torcidas. É adorado na Alemanha, reverenciado na Inglaterra e respeitado na França. Agora imagine o que seria a energia do Morumbi lotado, 60 mil vozes cantando Aubameyang, oh, oh, oh. É o tipo de atmosfera que empolga até os mais calejados veteranos do futebol. E cá entre nós, o Morumbi é mágico. Já ressuscitou carreiras, já fez craques reencontrarem seu melhor futebol. Seria loucura pensar que Aubameyang poderia se encantar? Há ainda uma coincidência que aquece o coração da torcida. O São Paulo tem um histórico de grandes atacantes estrangeiros. Quem não se lembra de Gignac quase vindo para o Morumbi? E mais recentemente, nomes como Caleri mostraram que a sintonia entre o tricolor e artilheiros de fora é real. Aubameyang, com sua agilidade, dribles desconcertantes e chutes precisos, poderia ser o novo ídolo internacional a fazer história com a camisa 9. Crespo já teria dado sinal verde para a chegada de um jogador de peso no ataque. A comissão técnica vê com bons olhos a chegada de um atleta experiente, que possa resolver jogos com lampejos de genialidade. Aubameyang se encaixa perfeitamente nesse perfil. Mesmo sem uma confirmação oficial, fontes internas indicam que há uma movimentação discreta para sondar o jogador e seus representantes. E quando olhamos para o atual elenco, é fácil ver onde Alba se encaixaria. Com a saída de Luciano cada vez mais especulada, e a oscilação de alguns atacantes em jogos importantes, a chegada de um nome consolidado no cenário mundial traria segurança e qualidade para o setor ofensivo. Aubameyang não seria só uma contratação, seria uma declaração de intenções. O São Paulo quer voltar ao topo do mundo. É impossível não se empolgar com a possibilidade. A imagem do gabonês no vestiário do Morumbi, com o escudo do São Paulo sobre o peito, já tomou conta da imaginação dos torcedores. Nas redes sociais, os montagens começaram a surgir. Alba no tricolor já é trend entre perfis são paulinos. A torcida, carente de ídolos internacionais desde a era Kaká e Lugano, vê em Aubameyang uma oportunidade única. Mas, claro, nem tudo são flores. O salário de Aubameyang é elevado, e sua chegada dependeria de engenharia financeira criativa, talvez com a ajuda de patrocinadores pontuais, como aconteceu com outros clubes em negociações de peso. Mas o São Paulo tem histórico recente de parcerias bem-sucedidas. E com a boa relação entre a diretoria tricolor e empresários europeus, não é impossível sonhar. Outro ponto a favor é o fato de Aubameyang estar livre. Sem custos de transferência, o tricolor pode negociar diretamente com o jogador e seus agentes, evitando os altos valores geralmente envolvidos na liberação de atletas desse porte. Isso facilita as tratativas e acelera qualquer eventual avanço. A questão da adaptação também é menos complicada do que se imagina. Alba é poliglota, já viveu em diversos países, e é conhecido por sua facilidade em se ambientar. Além disso, o estilo brasileiro de jogo sempre o encantou, e ele mesmo já revelou admiração por clubes sul-americanos em entrevistas passadas. Agora, mais maduro e experiente, o Brasil pode ser o palco perfeito para sua última dança no futebol. É aí que entra o charme do projeto São Paulino. Um clube que quer vencer, mas também sabe acolher. Um elenco jovem, com espaço para protagonismo. Uma torcida apaixonada, que vibra e impulsiona. Um estádio lendário, onde a história é escrita a cada rodada. Aubameyang poderia ser a cereja do bolo, o nome que faltava para encantar ainda mais uma equipe em construção. E por falar em construção, vale lembrar que o tricolor está em fase de reformulação estrutural. Com as obras no CT, melhorias no Morumbi e projetos de inovação fora de campo, a chegada de um nome de peso também ajudaria a elevar a imagem institucional do clube. Merchandising, venda de camisas, engajamento internacional, tudo isso viria em efeito cascata com a contratação de Alba. Ainda não há confirmação oficial, mas os sussurros aumentam. Os sinais se multiplicam. E como torcedor apaixonado, não tem como não se deixar levar pelo sonho. Quantos clubes brasileiros têm a oportunidade de contratar um craque desse nível, sem custo de passe, e com a possibilidade de fechar um ciclo brilhante em terras tropicais? Enquanto a diretoria trabalha em silêncio, a torcida sonha em voz alta. E nesse momento, sonhar não custa nada. Ao contrário,
reacende a esperança. Porque no São Paulo, a camisa pesa, o escudo emociona e a história cobra ousadia. Se Aubameyang vier, será por tudo isso, e para fazer ainda mais história. Fica agora a expectativa. Serão os próximos dias decisivos? Teremos um anúncio surpreendente direto da Europa? Só o tempo dirá. Mas se depender do coração do torcedor são paulino, o Pantera já está em casa. Porque aqui, quem honra essa camisa vira lenda. E Aubameyang tem tudo para ser o próximo nome eternizado no coração tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.